escrever, né? Tá na massa do sangue. Galera, então vamos lá. Dando continuidade aqui à nossa aulinha aqui, nós vamos entender agora, fazer uma distinçãozinha aqui, que na verdade, antes disso, isso aqui até parece uma pizza, tá? De cogumelo, mas não é não. Eu tô querendo desenhar aqui, eu sou péssimo em desenho, mas eu tô querendo desenhar assim mais ou menos uma tribo, tá? Uma tribo. Faz de conta que isso aqui é uma tribo, isso aqui é a oca e a casinha dos índios, beleza? Como que surgiu o Estado? Como é que é teu nome, meu amigo? Anderson. Como que surgiu o Estado, Anderson? Teoria Geral do Estado, é o que a gente está falando aqui agora. TGE. Teoria contratual do Estado, que você está falando aí. Teoria da origem contratualista do Estado. Só que eu vou te dar um bizu. O Estado surgiu muito antes disso. Muito, muito, muito. Não, exatamente. Eu vou explicar essa situação do Jean-Jacques Rousseau daqui a pouco, só que o Estado surgiu bem antes disso. Ó, vou te dar um bizu. Isso aqui é uma tribo, e isso aí são as ocas, as casinhas dos índios aí, né? De que ideia vocês podem tirar daí para a gente poder entender como que surgiu o Estado? A tribo, da população, da divisão de povos, o que mais? Vocês estão indo no caminho certo. Olha só, pessoal. Olhando para o desenho aqui, que é um desenho totalmente ridículo, tosco. Mas olhando para o desenho, não tem nada que chama a atenção de vocês? A gente percebe que aqui tem uma oca aqui meio 5 estrelas. Esse cara aqui, eu não entendo porquê, mas a oca dele é maior, né? Como não existe nas tribos antigas aquela coisa da monogamia, então um índio lá pode ter 10 índias, 15 índias, né? Fica a critério dele. Eu entendo que nessa oca aqui deve estar ali uma meia dúzia de 10 ali, com 3 suítes e tudo mais, mas por que existe uma oca maior aí? Tem um cara que manda na parada. Quando os povos começaram a se desenvolver, quando os clãs começaram a surgir, eles se organizavam de acordo com a língua, com a cultura, né? De acordo com as características, traços físicos. Então, quando eles começaram a se organizar, tinha um cara que mandava. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Tinha um cara que mandava na parada. E esse cara aqui, eu vou chamar esse cara de chefe. Líder, vocês concordam comigo? Né? Se a gente for trazer para as tribos que nós temos aqui ainda no Brasil, para quem não sabe, o Brasil tem mais de 100 dialetos. Existem tribos ainda que não tiveram contato com outras pessoas, principalmente mais ao norte, lá chegando no Oiapoque. Então, o Brasil tem uma língua oficial, que é o português, e mais de 100 dialetos ainda vivos. E essas pessoas, em todos os lugares dessas organizações sociais, tem um cara que manda, tem um cacique, tem um chefe. Então, esse cara aqui, ele manda. O que ele fala é lei, e a galera acata. Observem vocês que eu tenho aqui essa galerinha aqui que eu vou chamar de povo. E eu
tenho um espaço delimitado aqui que eu vou chamar de território. Aí é que está. No início dos tempos prevalecia o mais forte. Então o mais brabo assumia e fala: eu sou o brabo, eu sou o cara. Quem vai vir? Então a liderança era trocada pela força. O cara que demonstrava mais poder e era o mais destemido ou temido era o cara que se mantinha como líder. Pô, tu olha lá, compadre, que negão criado a acarajé, maluco 2 metros. Pô, não, tranquilo, irmão. Pô, fica aqui, pode... Porra, eu não vou querer me meter com o cara. Era assim que acontecia. Então esse cara aqui, o tempo foi passando e outros atributos foram acontecendo para que se o chefe mantivesse na chefia. Mas a gente está falando do início do surgimento do Estado. Então no início nós tínhamos essa configuração. Eu vou fazer uma outra pergunta para vocês aqui, rapidamente. Vou chamar essa tribo aqui de tribo do Flamengo. Segue o líder, né? E aqui nós temos uma outra tribo. Bem caidinha, bem furrequinha. Vou chamar essa tribo aqui de Vasco. Sem água, sem luz. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte, pessoal. O cara que mandava nessa tribo aqui, que manda nessa galera aqui, ele tem o mesmo poder nessa outra tribo aqui? Não. Então, olha como isso é importante. O poder é delimitado pelo espaço territorial. O governador do Rio de Janeiro não manda em Minas Gerais, não manda em São Paulo, porque a competência de ação dele é delimitada pelo espaço geográfico. Então, quando eu olho para esse cara aqui, sei que ele é o bichão aqui, lá, se ele botar os pés lá, negócio, sapeca ele. Vou chamar essa tribo aqui de Vasquinho, tá, pessoal? Assim, nada contra, né? Vai cair, vai cair. Ó. Então eu observo que o Estado, ele surgiu quando houve a união do que a gente chama de tríade do Estado. Nós temos aqui um governo soberano, nós temos um povo e nós temos um território. Quando alguém governa para um povo em um território delimitado, aí surge o Estado. Assim surgiu o Estado. Por isso que nós observamos ao longo da história as várias nações, os vários formatos e sistemas de governo, as várias formas de aceitação e ascensão ao poder. Em alguns lugares, como no Brasil, hoje a gente vota para escolher quem governa. Em outros lugares, a sucessão ainda é passada de pai para filho. Cada povo aceita de que forma alguém vai governar. Então, galera, olhando para cá, todo mundo conseguiu entender como que surgiu o Estado? Então, eu posso apagar aqui para poder passar uma outra... É muita teoria, né? Tá todo mundo entendendo? Tá tranquilo? Vou apagar, hein, pessoal? Vários tipos de poder aqui. Entendeu? Aqui, se a gente começar agora a estender para todas as linhas aí de Estado, algumas delas eu vou comentar aqui, e uma questão que eu trouxe para a gente poder debater aí, eu vou explicar para vocês.
a gente vai conseguir pegar muita ideia. Então, eu entendo que o Estado ele é uma pessoa jurídica de direito público. E eu já sei que esse direito público aqui dá poderes, né? Aqueles poderes de controlar, fiscalizar, regular e sancionar. Só que o seguinte, vocês têm que ter noção disso. Isso aqui é essencial. Eu estava com uma saudade de lecionar direito administrativo, cara. Caraca, eu estava com muita saudade, isso aqui é gostoso demais. Tem gente que não gosta, não consegue entender. Desconfiem das pessoas que não gostam de direito administrativo. Desconfiem. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma figura chamada Estado. Eu tenho aqui governo. E eu tenho aqui o objeto do direito administrativo, que é a administração pública. Porque toda hora as pessoas confundem isso. Toda hora as pessoas confundem isso. Existe coisa que é inerente ao Estado, o cara fala de administração pública. Existe coisa que é da administração pública, o cara fala do governo. Porra, mas o que é Estado, governo e administração pública? Que é o que nós vamos saber agora. É Sula teu nome? Sulamita. Sulamita. O Estado, a gente já sabe que é uma pessoa jurídica de direito público. Beleza? Está escrito aqui. O que é o governo? O que é o governo? Como é que se define governo? Parte política? Tem a ver, parte política. Eu vou comentar sobre isso. A palavra é essa. A palavra é essa. Como é que é teu nome? Raquel. Tu falaste o que, Raquel? A administração está aqui, é separado. Esse cara aqui, ele é, aqui ó, representante do Estado. É ele que vai agir em nome do Estado. Qual é a função do governador, do governante? Aqui nós temos Estado e aqui nós temos sociedade. O governo é quem olha para a sociedade, satisfaz as necessidades da sociedade em nome do Estado. Porque qual é a principal função do Estado? Promover o bem-estar social. Por isso que a Constituição diz que nós temos direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, alguns direitos capitulados na Carta Magna. Então, quando eu olho para cá, para esse representante do Estado, é esse cara que está fazendo esse link aqui, ó. Ele representa o Estado, ele defende os interesses do Estado, mas olhando para o bem-estar social. Todas as reformas que ele faz, em tese, têm que ser voltadas para o bem-estar social. Essa é a função típica, é a função precípua do Estado, promover o bem-estar social. Então, este governo aqui, ele é representante do Estado. Quando vocês votaram lá no Bolsonaro, eu também votei, né? Quando vocês votaram no Witzel, eu não votei no Witzel, né? Então, quando eu digo vocês, o povo, a maioria, escolheram aquele que vai governar, escolheram um cara que vai representar os interesses do Estado e vai representar os interesses sociais. Então, qual é o grande sonho que nós temos? É de ter um governante que consiga olhar para o Estado atendendo os interesses da sociedade. De que... O Cabral, ele foi um cara assim...
o Cabral, ele foi um cara que ele fez bastante coisa. Mas por que que ele fez? Mas por que que ele fazia? Exatamente. Sim, entendeu? Exatamente. Mas tá aí. Então, galera, eu já sei que o Estado é uma pessoa jurídica de direito público e depois eu vou querer saber de vocês o que é uma pessoa jurídica. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Mas aí é o seguinte, o que é administração pública então? O que é? Isso aqui, ela é conhecida, tem um termo também que é chamada de máquina pública. Sim. Então eu vou dar uma definição para vocês nunca mais esquecerem sobre isso, que é uma definição simples, mas é uma definição importante. A administração pública é todo o aparato que o governo usa para atingir os fins do Estado. É todo o aparato que o governo usa para atingir os fins do Estado. Então nós temos hospitais, escolas, delegacias, polícia militar. Nós temos todo um aparato estatal para que o governo utilize para atingir os fins do Estado. Porque qual é a finalidade principal do Estado? Promover o bem-estar social. Então eu tenho que ter educação, eu tenho que ter saúde, eu tenho que ter alimentação, eu tenho que ter uma série de coisas. Como que o governo faz isso? Utilizando a administração pública. Então, então agora a gente já consegue entender perfeitamente o que é Estado, o que é governo e o que é administração pública. Vocês não vão confundir mais isso. Vai entrar na massa do sangue. Porque quando cai uma questão na prova, está falando de quem? Está falando da pessoa jurídica? Está falando de quem representa a pessoa jurídica? Ou está falando do aparato da máquina pública que o governo utiliza para atingir os fins da pessoa jurídica? Pronto. Eu já tenho a separação e a conceituação exata do que é cada coisa. Pessoal, tranquilo até agora? Tranquilo? Quando a gente fala governo, assim, de forma geral, o que você está falando são as esferas políticas, esfera federal, esfera estadual, isso se aplica a todas as esferas. Isso, no governo. Aqui você tem um governo federal, que é o presidente, você tem um governo estadual, que é o governador, e você tem um governo municipal, que é o prefeito. É o governo de forma geral. Isso aqui tudo é sentido amplo, sentido lato. Entendeu? Quando eu falo Estado, esse Estado aqui, ele pode ser federal, pode ser estadual, ele pode ser distrital e pode ser municipal. Show de bola? Galera, tranquilo até agora? Eu estou indo assim bem devagar, fazendo uma introdução para todo mundo poder estar acompanhando aí exatamente o que é que nós estudamos dentro do direito administrativo. Tá tranquilo? Tá de boa? Fala, irmão. Elas entram também no governo. Elas também governam. Sabe por quê? Porque no Brasil, embora o nosso sistema seja presidencialista, na verdade o Brasil é parlamentarista. Porque o governo não faz nada se não tiver a aprovação das leis, que é o que eu vou comentar daqui a pouco. Beleza?
baseado no livro de Montesquieu, O Espírito das Leis, que eu vou fazer agora um... Vou apagar, hein, galera? Aí, irmão. Tem alguém com sono aí, pessoal? Tá tranquilo? Com essa aula aqui, vocês começam a entender muita coisa do que acontece dentro do campo político no Brasil. Muita. E eu vou explicar agora, porque caiu uma questão disso na prova de inspetor. Vou explicar um negocinho aqui para vocês. Pessoal, nós temos aqui o governo. Vou botar governante. E nós temos aqui o povo. Beleza? Pelo fato desse cara representar o Estado, ele não está no mesmo patamar que nós. Confere? Por quê? Porque esse cara aqui, ele foi escolhido pelo povo. Escolhido pelo povo. E tem um termo que eu acho que é bem capaz de cair em prova. Porque isso está já lá dentro da doutrina de políticas públicas, mas eu vou escrever isso para vocês não esquecerem mais. Quando, de forma democrática, um povo escolhe quem governa, escolhe quem lidera, escolhe quem chefia, o nome desse fenômeno aqui é governabilidade. Governabilidade. Então, o que é governabilidade? É a legitimidade que o governante tem para governar. Por que o Bolsonaro ele é um presidente legítimo? Porque ele foi escolhido por um processo democrático. Por que o Pezão era legítimo? Por que o Cabral era legítimo? Por que o Garotinho era legítimo? Porque os prefeitos, os governadores, os presidentes eram e são legítimos. Por causa da governabilidade, que é a legitimidade para governar. Eu estou aqui porque eu fui eleito. Esses dias eu estava vendo a entrevista do prefeito de Belfor Roxo. Acho que é Vaguinho o nome dele. É isso mesmo, Vaguinho? O Vaguinho, ele resolveu fechar 2 postos de saúde para fazer aquele canteiro de obra Bem-vindo a Belfor Roxo. Ele resolveu reformar tudo. Aí a moça lá do RJTV perguntou assim para ele: prefeito, por que o senhor escolheu fechar 2 postos de saúde e colocou o dinheiro nessa obra aqui para enfeitar esse canteiro aqui, Bem-vindo a Belfor Roxo? Por que o senhor não consultou o povo? Sabe o que ele respondeu? Consultar o povo de novo? Eu fui consultado e ganhei no primeiro turno, fui consultado e ganhei no segundo turno. Quer mais consulta que essa? Eu represento o povo. Caraca! Eu fiquei de bobeira. O maluco mandou, governabilidade. O povo me escolheu no primeiro e no segundo turno. É exatamente isso. Então agora vocês estão entendendo a questão. Um comentário aqui. Enquanto a gente estiver nessa polaridade de esquerda e direita, de ele não, ele sim, o caramba quatro, enquanto a galera não sentar todo mundo em prol de ver o Brasil crescer, pegando vantagens de ambos os lados para poder botar um projeto de desenvolvimento, o Brasil não vai crescer. Sempre, nós seremos sempre país de 5º mundo. Por causa disso, por que vocês veem outros países se desenvolvendo tanto? Porque embora haja as polaridades, o povo é mais esclarecido para entender que num determinado momento a gente tem que dar a mão e tem que seguir. Governabilidade é a legitimidade que esse cara tem para governar. Só que é o seguinte, quando esse
cara ele está com o poder das mãos para governar, ele precisa desenvolver o seu plano de governo. Ele precisa colocar em prática as ações. Então, o nome disso aqui é governança. Governança significa ato de governar. Caraca, só nessa primeira hora já falei 1 milhão de coisas, hein? Muito conceito, hein? Muito conceito. Deixa eu ver quanto tempo tá dando aqui, que eu tenho que dar pausa, que cada... Cara, 55 minutos. Maluco, muito rápido. Eu vou dar 5 minutinhos de intervalo aí para a gente poder voltar, que eu quero comentar uma questão que caiu na prova da civil aí com vocês aí. Galera, mas antes de eu dar um intervalo, vocês conseguiram entender exatamente como surgiu o Estado? Os três, a tríade de governo, povo, território, isso aí ficou bem tranquilo de entender? Então vamos rapidinho, um cafezinho, 5 minutinhos e a gente já volta aí.